Giro Esportivo. Livre, leve e solto, tô de volta, é o Segue o Giro, no site da Tupi, tupi.fm, no Facebook e também no YouTube. E no Segue o Giro de hoje, meus amigos, eu estou ao lado do Rubem Leão, a Fera, e do Thiago Veras, que faz o dia a dia do Botafogo. E o torcedor alvinegro tá preocupado com a situação da equipe. Tá despencando na tabela de classificação, anunciou o seu novo treinador, Alberto Valentim, foi apresentado de forma oficial e fica a expectativa. Será que esse ano ele vai repetir o sucesso que ele teve ano passado? Me responde aí, Rubem Leão. Olha, para esse ano vai ser difícil, Wagner, porque ele vai pegar mais do que meio caminho andado, né? Ele vai pegar o final do caminho andado. E o time do Botafogo anda muito desorganizado taticamente. Alguns jogadores não estão rendendo tecnicamente, aliás, não renderam tecnicamente no Botafogo. Os treinadores que por lá passaram sempre fizeram modificações, dificilmente o Botafogo repetia o time, principalmente por falta de qualidade técnica. Logicamente, tinha cartões, contusões, mas a maioria era insuficiência técnica mesmo, que retrata a qualidade do time e a campanha do time do Botafogo. Então, para entender aqui, sem ficar em cima do muro, o time do ano passado que ele dirigiu é melhor do que esse? Era. Ele pegou um trabalho desde o início, e agora não. O Valentim, como eu falei, vai pegar da metade para o final um time que está muito desorganizado. Vem pra cá, Suelen. Thiago Veras, ano passado, se eu não estou enganado, na época do Carnaval, você anunciava na Tupi a contratação do Alberto Valentim. Ele chegou, levou o time do Botafogo para a conquista do título estadual do ano passado e fazia uma boa campanha no Brasileiro. Recebeu a proposta, pensou em dinheiro, faz parte da vida, foi para o Egito e não rodou, né, Thiaguinho? É verdade, Wagner. Foi na segunda-feira de carnaval do ano passado que eu conversei com o Alberto Valentim. Ali já estava sacramentado. Na terça foi o anúncio oficial e aí a coletiva no estádio Newton Santos e tudo mais. Ele substituiu o Felipe Conceição e o Botafogo conseguiu o título carioca. Naquele gol do Carli no finalzinho contra o Vasco. E aí o título veio nos pênaltis. Depois começou o Campeonato Brasileiro. Uma posição intermediária da tabela de classificação, recebeu uma proposta, foi para o Pirâmides do Egito e lá ele não conseguiu rodar, teve um problema lá com o dono do time por bancar a escalação de jogador. Inclusive o pivô dessa história, além de um zagueiro que eu não me recordo agora o nome, é no estrangeiro, o Ribamar, atacante do Vasco. O Ribamar, ele bancou no time titular, houve a ordem para tirá-lo. E aí no intervalo o time perdia por 1-0, de novo a ordem, ele bancou de novo o Ribamar, terminou 2-1, virada com 2 gols do Ribamar. Quando ele pensou que estava tranquilo, veio a ordem agora do RH. Você pode passar lá, pegar suas coisas, que a gente não quer mais você aqui. Coisa que você nunca vai passar por isso aqui na Tupi. Agora me diga um negócio. Ele foi contratado, assinou contrato até 2020, mesmo com o ex-presidente Montenegro dizendo que ele não vai ficar no que vem. E aí, quem paga essa conta? O áudio vazado do Montenegro foi o seguinte, ele pediu: torcedor, não se preocupe com agora. Se preocupe, ou melhor, se preocupe com agora, não se preocupe lá na frente. Porque o Botafogo, depois, com o sucesso desse projeto, da transformação em empresa do futebol, a gente vai ter um outro capital, a gente vai ter um outro mecanismo de diretoria que nos permite, por exemplo, pagar o que a gente deve aí, uma rescisão, uma multa com o Valentim, e a gente troca de técnico, busca um mais experiente, busca até um estrangeiro. Foi isso que ele disse. Por exemplo, nos bastidores hoje da coletiva, como é que você sentiu o treinador? Incomodado, triste, indiferente? O Valentim tem umas características, né, próprias, né, Wagner? Um cara que às vezes é muito detalhista, algumas coisas. Ele é marrento, Thiago Veras? Como é que você classifica o Alberto Valentim? Tem gente que não gosta muito dele como pessoa, né? Ele tem uma personalidade forte. Não é de muito fácil realmente o convívio, mas eu achei ele tranquilo, e ele disse o seguinte: não, isso não influenciou em nada, minha decisão estava tomada, respeito o Montenegro, o Pimpão também foi nessa linha, respeito bastante, quero acreditar que é o Montenegro que eu conheci no Botafogo, né, uns tempos atrás, foi todo mundo bem ponderado em relação a rebater, a fazer uma crítica. O Montenegro é um homem influente, foi, e será na história do Botafogo, então os jogadores, o técnico, eles vão passar.
o Montenegro, eu acredito que ele vai continuar. Então o Valentim disse que, não, isso aí foi irrelevante, ouvi, mas vida que segue. E o que eu ouvi de algumas pessoas foi, ninguém faz um contrato de 2 meses, ou pelo menos um técnico da Série A que quer alguma coisa. Então o Botafogo teve que fazer. Ele disse, Wagner, que a multa, que é um valor mais baixo, não foi divulgado, até ele citou que a imprensa errou no valor de 300 mil, 200 mil, ele resolveu diretamente com o presidente do Avaí. Foi uma questão entre ele e o Avaí, que o Botafogo não teve nada a ver. Eu reluto um pouco em acreditar que no salário ou de alguma forma, uma luva mais à frente, esse valor não vai estar embutido. Quem hoje paga do bolso para trabalhar? É complicado. Agora, Rubem Leão, isso aí tudo falado da boca para fora, que senão você vai colocar ainda mais água nesse incêndio, como diria o outro. Exato, porque... Vai incendiar tudo, aí vai virar Botafogo mesmo. O time já está com problema, mandou o técnico embora, estava com o técnico interino, o time não está bem, embora tenha ganho razoavelmente bem do Goiás, mas logo depois perdeu o jogo para o Palmeiras, jogando pessimamente, uma das piores, se não a pior partida do Botafogo esse ano. Então, dentro de campo está assim, fora de campo você ainda incendeia, leva a gasolina para a fogueira, né? Então ao invés de apagar o fogo, o nego está aumentando a labareda. O Montenegro é um cara experientíssimo dentro do Botafogo, já foi presidente, sabe como é que é a política. Esse áudio não vazou à toa, né, Leão? Não, esse negócio de vazamento também, rapaz, eu fico desconfiado. Como é que caras espertos ali conversando, alguém vai ligar, né, um celular e daqui a pouco vai vazar, entre aspas, logicamente. Você já teve alguma coisa vazada aí, Leão? Não, porque eu não coloco nada em celular. Meu Deus do céu. Vem cá, Thiago Veras, ele vai fazer alguma mudança radical no time? O que você acha? Ô Wagner, tô curioso. Eu acredito que ele vai, num primeiro momento, manter uma certa estrutura do padrão do Barroca, até porque os dois, eles eram juntos. Quando o Valentim era técnico do profissional, o Barroca era técnico da base. E eles, segundo o Valentim, têm um certo pensamento em comum. Mas é lógico que todo treinador tem suas preferências e uma coisa ali, uma coisa aqui, ele vai fazer como modificação. Diz que pode usar 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1. Isso é o que? Linha de ônibus, é isso? É, esquema tático, variação do 4-1-4-1 e tudo isso muito em função do que o Diego Souza pode render ao Botafogo, que é um jogador principal hoje do elenco, né, que fez a grande contratação e atua na frente ou atua no meio campo. Tem gente que até prefere, eu particularmente, dele jogando mais como 10 do que eu vi jogando como 9. Então, muito em função do Diego Souza, vai estar aí a variação que o Valentim vai fazer na equipe. Você está acompanhando o Segue o Giro, hein? No site da Tupi, tupi.fm, no Facebook e também no YouTube. E ele estreia contra o Vasco. Um clássico carioca no Brasileirão. Exato, se estrear com uma vitória, olha só a tranquilidade que ele vai ter pelo menos até o próximo jogo, né? Então é isso, melhor ainda para ele que é o Vasco. Se perder, tem a desculpa, não, cheguei agora, não deu ainda para acertar o meu esquema, ainda estou estudando um pouco o posicionamento. Se ganhar, como é marrento, aí vai deitar e rolar. E ele foi técnico do Vasco, né? Recentemente técnico do Vasco, conhece também muito do elenco do Vasco. Jogadores ele indicou como o próprio Ribamar, que foi a polêmica lá no Egito. Então ele conhece hoje os dois. E ele jogou agora há pouco tempo com o Vasco. Se despediu do Avaí, acredito também, uma questão ética de não deixar na mão, também de ver o Vasco de perto, né? Poder analisar um pouco desse Vasco com o Vanderlei Luxemburgo. Então, assim, conhecimento do adversário para tentar colocar em prática, o Valentim tem. Vamos aguardar o que vem por aí. Alberto Valentim é o novo técnico do Botafogo. E você que me acompanha nas redes sociais da Tupi, aprovou a contratação desse profissional? Ele vai dar jeito no Botafogo? Eu quero a sua opinião. É o Segue o Giro, só pra você.